Por que apenas 2 países no planeta adotam o etanol em grande escala, se o etanol de cana-de-açúcar brasileiro pode cortar até 90% das emissões de dióxido de carbono que surgem quando comparamos o ciclo completo, do campo ao escapamento, com a gasolina? E mais, o programa brasileiro realmente traz vantagens econômicas e ambientais consistentes ou virou um projeto caro que o país sustenta a duras penas para provar ao mundo que existe um combustível verde viável? Ao longo deste vídeo vamos destrinchar as origens históricas, as decisões políticas, a engenharia por trás da usina, os mitos que cercam o tema, o lobby internacional do petróleo e, por fim, se o etanol tem futuro num mundo que corre atrás do carro elétrico e do hidrogênio verde. A relação do Brasil com o álcool combustível começa muito antes da primeira crise do petróleo. Já em 1931, Getúlio Vargas assina um decreto que obriga a gasolina vendida no país a levar 5% de álcool, copiando experiências pontuais da França e da Alemanha. A medida era mais simbólica do que prática. Faltavam escala agrícola e tecnologia de destilação. Mas ela plantou a ideia de que o país podia gerar seu próprio combustível líquido se conseguisse aproveitar a abundância de cana-de-açúcar que já abastecia os engenhos de açúcar e de cachaça. A semente germinou em 1975, quando o choque do petróleo multiplicou por 4 o preço do barril e abalou as contas externas brasileiras. O governo militar lançou então o Programa Nacional do Álcool, o célebre Proálcool, que despejou crédito subsidiado, isenção fiscal e metas de produção sobre usinas tradicionais de açúcar, a maioria no cinturão que vai do interior de São Paulo ao sul de Minas, para que passassem a produzir também o chamado álcool anidro, depois hidratado. Em menos de 5 anos, 20% da gasolina desapareceu das bombas e foi substituída por etanol, um feito histórico. O entusiasmo, contudo, esbarrou em uma tempestade de fatores no fim dos anos 80. O preço internacional do açúcar subiu, o barril de petróleo caiu, a hiperinflação destruiu a capacidade de planejamento das usinas e o Tesouro perdeu fôlego para bancar subsídios. Faltou álcool na bomba, formaram-se filas, o consumidor se sentiu traído e as vendas de carros a álcool despencaram. Foi preciso uma inovação industrial para salvar a ideia, o motor Flex, lançado em 2003 num Gol da Volkswagen, que aceita qualquer mistura de etanol e gasolina sem intervenção do motorista. A partir daí, o consumidor ganhou a liberdade para escolher o combustível mais vantajoso dia após dia, e a cadeia produtiva recuperou previsibilidade. De lá para cá, o Brasil se tornou o maior exportador de açúcar e o segundo maior produtor mundial de etanol, com mais de 30 bilhões de litros por ano, boa parte misturada à gasolina num teor obrigatório de 27% e o resto vendido puro, como etanol hidratado, em quase todos os postos do país. O etanol responde hoje por aproximadamente 45% de todo o ciclo Otto nacional, um número que oscila conforme o preço relativo da gasolina, mas que nenhum outro país chega perto de repetir. Por que então o resto do mundo não copiou esse modelo? O segredo começa na cana-de-açúcar. Ao contrário do milho americano ou do trigo europeu, a cana é uma gramínea tropical de metabolismo fotossintético muito mais eficiente em captar dióxido de carbono e transformá-lo em biomassa na presença de intensidade solar e calor constantes. Em regiões do centro-sul do Brasil, as safras duram até 9 meses de moagem contínua, com produtividade que ultrapassa 80 toneladas por hectare e teor de sacarose na casa dos 16%. Para extrair etanol basta moer o colmo,
fermentar o caldo com leveduras e destilar o mosto a 95 graus Celsius. A vinhaça e o bagaço que sobram viram fertilizante e biomassa para a cogeração de energia elétrica, o que fecha o balanço de carbono e reduz custos energéticos internos da usina. Todo o resíduo útil retorna ao sistema, um conceito que hoje se chama economia circular, mas que a indústria sucroalcooleira pratica há décadas. Nos Estados Unidos, onde o etanol é majoritariamente fabricado a partir do milho, a equação energética é bem menos favorável. É preciso plantar, adubar, irrigar e depois converter o grão em açúcar por via enzimática antes da fermentação, processo que consome gás natural e fertilizantes fósseis. O ganho ambiental, portanto, cai de 90% para algo em torno de 30% de redução de emissões quando comparado à gasolina local. Na Europa, ocorre problema semelhante. O clima temperado e a escassez de terra arável tornam o cultivo intensivo de biomassa para combustível uma empreitada cara e politicamente delicada, pois compete com a produção de alimentos. Não é coincidência que o velho continente tenha apostado pesado em carros a diesel na virada do século, um combustível que podia ser importado já refinado do Oriente Médio com maior densidade energética. Mesmo com produtividade agronômica invejável, o etanol brasileiro não sobrevive sozinho em um mercado onde o petróleo continua a ditar preços globais. A cada queda do barril, o álcool perde competitividade. Foi assim em 86, 98, 2009 e em 2015. Para proteger a cadeia, o governo recorre a instrumentos que vão da mistura obrigatória ao programa RenovaBio, em vigor desde 2020, que gera créditos de descarbonização negociados em bolsa, os chamados CBIOs. Na prática, distribuidores que vendem combustíveis fósseis compram esses papéis de usinas que comprovam redução de emissões auditadas. Com isso, uma boa parte do custo ambiental da gasolina migra para o bolso de quem a consome, melhorando a atratividade do etanol sem mexer diretamente na bomba. No cenário internacional, o lobby das petroleiras e dos produtores de milho nos Estados Unidos, somado às barreiras fitossanitárias europeias, também ajuda a explicar o porquê do etanol de cana não se espalhar nesses países. A tarifa de importação americana sobre o álcool hidratado brasileiro só caiu em 2012, e mesmo assim ressurgiu em formatos diferentes nos anos seguintes. Além disso, a forte campanha de grupos ambientalistas europeus que associam a expansão da cana ao desmatamento da Amazônia, embora 70% dos canaviais brasileiros estejam mais de 2.000 quilômetros da floresta. Mitos dessa natureza ganham manchetes muito mais rápido do que as certificações de sustentabilidade publicadas pela Embrapa ou pela Agência Internacional de Energia, que reconhecem a cana como o biocombustível de melhor desempenho climático da atualidade. A despeito de sua pegada de carbono favorável e da maturidade tecnológica, o etanol enfrenta hoje 3 grandes desafios. O primeiro é a estagnação do consumo interno, já que a frota flex saturou o mercado e a eficiência dos motores a gasolina melhorou. O segundo é a concorrência do veículo elétrico, que avança rapidamente em mercados onde a matriz energética é limpa. O terceiro é a pressão por produtividade agrícola sustentável. O setor precisa elevar a extração de cana por hectare e incorporar a produtividade de segunda geração, o chamado etanol 2G, obtido da celulose do bagaço, para crescer sem expandir a área plantada. Do lado das oportunidades, o etanol pode virar vetor de exportação de conhecimento. Índia, Tailândia e Colômbia estudam adotar misturas E20 ou E25 inspiradas no Brasil. Além disso, universidades brasileiras e montadoras como a Nissan e a Toyota
pesquisam a reforma catalítica de etanol para gerar hidrogênio in situ, que é a produção de hidrogênio no local, onde o hidrogênio é gerado diretamente no local onde vai ser utilizado, em vez de ser transportado de outro lugar em veículos elétricos a célula combustível. Nesse arranjo, o álcool líquido funciona como porta-hidrogênio. É armazenado em tanques comuns, distribuídos pela infraestrutura já existente e convertida em hidrogênio apenas no momento da tração. Isso dribla o dilema do armazenamento de hidrogênio sob alta pressão e aproveita a vantagem logística que o Brasil consolidou em meio século de programa alcooleiro. Circulam várias noções erradas sobre o etanol. A primeira é que consome mais e sai mais caro. É verdade que 1 litro de etanol tem menor densidade energética do que a gasolina, cerca de 70%. Mas motores modernos calibrados para álcool extraem potência superior, e o preço na bomba costuma compensar a diferença. A conta que o motorista faz, razão de preço versus 0,70, deriva justamente dessa relação. Outro mito é que a cana derruba a floresta amazônica. Dados do MAP Biomas e do zoneamento agroecológico mostram que menos de 2% dos canaviais estão na Amazônia Legal, graças a uma lei de 2009 que proibiu novas plantações em biomas sensíveis. A expansão recente se dá em pastagens degradadas do Cerrado e do Sudeste, onde a produtividade emite menos carbono do que a regeneração natural da vegetação nativa. Há ainda quem diga que o álcool gela o motor, confusão que remonta aos carburadores dos anos 80. No Flex atual, a partida a frio é resolvida com injeção pré-aquecida ou tanque auxiliar de gasolina, uma solução bem trivial. Para muitos analistas, o etanol ocupa a posição intermediária. Não é tão limpo quanto recarregar uma bateria com eletricidade renovável, nem tão poluente quanto queimar gasolina pura. O ponto-chave, porém, é que o Brasil já dispõe da infraestrutura completa, dos canaviais às bombas de posto, enquanto a rede de recarga rápida ainda engatinha. Ao perguntar por que só o Brasil usa etanol, descobrimos que a resposta é uma mistura de vantagens naturais, escolhas políticas ousadas, crises externas e inovação doméstica. O país reuniu clima ideal, abundância de terras disponíveis, usinas flexíveis e um consumidor que aprendeu a fazer conta toda vez que abastece. Falta ainda vencer barreiras de produtividade, consolidar o etanol de segunda geração e escapar da sombra do petróleo barato quando ele volta a cair. Mas se o mundo quiser mesmo cortar emissões sem esperar que toda a frota vire elétrica, terá de olhar com mais atenção para esse velho conhecido brasileiro que ainda queima limpo, ou quase, no tanque dos nossos carros. E aí, você concorda com esse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.